E aí, pessoal, bora falar de um tema que, olha, despenca em prova para delegado? Princípio da insignificância. E aqui não tem meio termo, ou a gente domina esse assunto ou a gente domina. É simplesmente essencial. Mas por quê, né? Por que esse tema é tão crucial? É simples. Ele define o dia a dia da autoridade policial, separando o que é realmente um problema para o direito penal e o que, bom, o que não é. E entender isso é sacar a alma da função. Então, vamos fundo. Para a gente começar, vamos construir o alicerce, a base de tudo. Afinal, o que é exatamente esse tal princípio da insignificância e de onde ele surgiu? Pensa assim, ó. A ideia principal é que nem tudo que tem cara de crime é crime de verdade para o direito penal. E um detalhe super importante, isso não está lá escritinho no Código Penal, tá? É uma criação dos estudiosos e dos tribunais. Funciona como uma peneira, sabe? Se a ofensa for mínima, irrisória, não faz o menor sentido ligar toda a máquina pesada do Estado para resolver aquilo. E tudo isso se apoia em duas ideias-chave. Primeiro, o direito penal é a última ratio, a última cartada do Estado. Só entra em campo quando nada mais resolve. E segundo, ele é fragmentário, ou seja, não se preocupa com qualquer arranhão. Ele protege só os bens mais valiosos contra os ataques mais sérios. É por isso que, quando o estrago é mínimo, a gente diz que falta a tal da tipicidade material. A conduta até se encaixa na descrição da lei, que é tipicidade formal, mas, na prática, não tem relevância penal para ser considerada crime. Certo. Tudo muito bonito na teoria, né? Mas na prática, como é que a gente sabe quando uma lesão é insignificante ou não? É aí que o STF e o STJ entram. Eles criaram um verdadeiro checklist, uma regra de ouro com 4 requisitos que quem vai prestar concurso para delegado precisa ter na ponta da língua. E para facilitar a nossa vida, tem um mnemônico que é uma mão na roda. M-A-R-I. Isso mesmo, M-A-R-I. Cada letrinha é um requisito indispensável. Pode guardar essa sigla com carinho, porque ela vai ser uma grande aliada na hora da prova. Então vamos decifrar o MARI. O M, de mínima ofensividade da conduta. O A, de ausência de periculosidade social da ação. O R, de reduzido grau de reprobabilidade do comportamento. E o I, de inexpressividade da lesão jurídica provocada. Agora, atenção para o pulo do gato. Esses requisitos são cumulativos. Tem que ter os 4 todos juntos ao mesmo tempo. Faltou umzinho só? Já era. Adeus, princípio da insignificância. Beleza, já entendemos a regra. Agora vamos para o campo minado, as exceções. Essa é a parte que as bancas de concurso adoram para criar pegadinhas. Então atenção máxima agora. Vamos ver as situações em que o princípio, em regra, não tem vez. Primeiro, vamos falar de furto. O STJ criou um parâmetro que ajuda muito a gente, 10%. Geralmente, se o valor da coisa furtada for maior que 10% do salário mínimo da época, pode esquecer a insignificância. É uma regra absoluta? Não, é um norte. Mas é o que a gente vê sendo aplicado na esmagadora maioria das vezes. Agora, no crime de descaminho, que é basicamente trazer mercadoria de fora sem pagar o imposto devido, o valor é outro. Aqui, o STF e o STJ fixaram o patamar em R$20 mil. E por quê? Porque é o mesmo valor que a própria Fazenda Nacional considera baixo demais para entrar com uma execução fiscal. A lógica é, se nem o dono do dinheiro acha que vale a pena cobrar, não faz sentido o direito penal se meter. Aqui não tem conversa, a porta está fechada. Violência doméstica. A súmula 589 do STJ é categórica. Não se aplica o princípio da insignificância. Ponto final. E o motivo é claro. O bem jurídico que está sendo protegido vai muito além de um bem material. É a dignidade, a integridade da pessoa, a paz no ambiente familiar. Não existe lesão insignificante aqui. Outro terreno perigoso. Pensa em crimes como peculato ou corrupção. Não importa se o valor desviado foi de R$1. O que foi ferido aqui foi a moralidade administrativa, a confiança que a sociedade deposita no Estado. E isso nunca, jamais é insignificante. Por isso, a regra geral é clara, não se aplica. E quanto à posse de arma ou até mesmo de uma única munição? Também não cabe. A razão é que são crimes de perigo abstrato. O que isso quer dizer? Que a lei não espera o dano acontecer. O simples fato de ter a arma ou a munição já coloca em risco a segurança de todo mundo, a paz social. Então, não dá para falar em lesão inexpressiva. E aquela pessoa que faz de pequenos delitos um estilo de vida. A reincidência ou a prática criminosa habitual pesam muito contra a aplicação do princípio. Não é uma proibição automática, mas acende um alerta vermelho gigante para o juiz.
Isso mostra um grau de reprovabilidade maior do comportamento. Então, na prática, é muito difícil que a insignificância seja reconhecida nesses casos. Tudo bem até aqui? Então agora vamos subir um degrau. Vamos para aquela distinção fina, de especialista mesmo, que separa quem está realmente preparado. A diferença entre bagatela própria e bagatela imprópria. Olha, a diferença pode parecer sutil, mas ela é gigantesca. A bagatela própria é exatamente o princípio da insignificância que a gente viu até agora. O fato já nasce morto para o direito penal. Ele é materialmente atípico. Agora, na bagatela imprópria, a coisa muda. O fato é crime sim, aconteceu um crime. Só que por alguma circunstância posterior, a aplicação da pena se torna simplesmente desnecessária. Esse quadro aqui deixa tudo bem claro. Na própria, o problema está lá no começo, na tipicidade. O fato não é crime. E essa é a que o STF e o STJ aceitam. É a regra do jogo. Já na imprópria, o crime existe, mas a pena pode ser dispensada lá na frente, na sentença. Só que, atenção aqui, essa é uma tese de uma parte dos estudiosos, uma tese minoritária. Nossos tribunais superiores não adotam. Então, para a prova, qual que a gente tem que focar? Na própria, com certeza. Ok, vamos para a reta final. Hora de amarrar tudo. Aquela revisão rápida e direta só com o filé mignon. Aquilo que não dá para esquecer de jeito nenhum na hora da prova. Primeiro, o conceito-chave. A insignificância ataca a tipicidade material. Isso quer dizer que o fato não é crime. E por quê? Porque o direito penal é a última opção, a última ratio, e é fragmentário. Segundo, os requisitos. Lembra do Mari? Mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. E o mais importante de tudo, são cumulativos, precisa ter os 4. Terceiro, onde, em regra, não se aplica. Violência doméstica, isso é matéria de súmula, crimes contra a administração pública, crimes contra a fé pública como moeda falsa e posse ou porte de arma. E claro, sempre ficar de olho na reincidência. E por último, a distinção de ouro. Bagatela própria exclui o crime. É a regra, é o que cai na prova, é o que o STF e o STJ aplicam. A imprópria exclui só a pena, e é uma tese minoritária. Foco total na própria. E para a gente fechar, fica a reflexão. Como futuro delegado ou delegada, é preciso saber exatamente isso. Quando um fato deixa de ser um caso de polícia e se torna, bem, simplesmente um fato da vida. Entender a insignificância é muito mais do que decorar regras. É absorver o bom senso do direito penal. É saber a hora de agir e, tão importante quanto, a hora de não agir. É isso aí. Bons estudos!